quando eu expliquei aquela coisa do movimento interno, essa chamada história interna das ideias, em que você observa cada nova ideia, cada nova doutrina, cada novo sistema, entre aspas, como se fosse uma resposta ou um prolongamento do anterior. Criando ali, então, vamos dizer, a visão de um processo dialético que é como se fosse uma mesma pessoa pensando ao longo dos tempos e levantando objeções, dificuldades a si mesmo, tentando de algum modo completar um raciocínio que em si mesmo é impossível de completar, né? Então, eu disse a vocês que esse modelo de história da filosofia tinha surgido com Hegel. E antes disso, você praticamente não encontra nenhuma história da filosofia onde tem uma narrativa contínua. A história da filosofia se limitava, vamos dizer, a autores particulares, escrever o sistema de cada um, mas não tentava pegar um fio de continuidade. A partir do momento em que Hegel faz isso, a coisa evidentemente se torna moda, e hoje é quase natural, é quase espontâneo que as pessoas esperem que uma história da filosofia faça isso. Quer dizer, mostra o desenvolvimento temporal das ideias, das doutrinas correntes, como se fossem saindo umas das outras, né? A tentativa de relacionar esse movimento interno das ideias com o panorama mais amplo das condições culturais, sociais, econômicas, políticas, etc., etc., já é uma coisa bem mais complicada, né? Então, embora hoje também se espere, né, que um historiador da filosofia faça isso, quer dizer, mostre qual é o panorama mais amplo do qual emergiram, entre aspas, as ideias, em geral as pessoas não se tocam de como é difícil fazer isso. Quer dizer, até que ponto pode ser problemático você descobrir qual a relação precisa entre uma ideia que um sujeito teve e o panorama socioeconômico, cultural, etc., etc. Para você fazer isso com uma única ideia, é uma coisa quase impossível, né? No entanto, em qualquer cursinho de filosofia no ginásio, o professor vai fazer isso. Não, nós vamos aqui apresentar as ideias e apresentar o panorama sociocultural do qual elas emergiram, né? Então imagina, por exemplo, como você fazer uma relação entre, sei lá, o código cartesiano, tá certo? E vamos dizer, a economia mercantilista da época, né? Você só pode fazer uma relação analógica, muito longínqua e muito forçada. Eu, pessoalmente, eu acho que é quase impossível você relacionar uma coisa com a outra, né? De qualquer modo, a curiosidade é legítima e a pergunta permanece. Qual é a ligação entre esta ou aquela ideia filosófica e o panorama cultural do tempo? Essa ligação, ela se estabelece através de uma série de mediações, onde quanto mais você se afasta do campo preciso das ideias filosóficas para abranger outras dimensões, as ligações vão ficando cada vez mais sutis e mais problemáticas e mais ambíguas. De maneira que essa expectativa de que uma história da filosofia, ou um curso de história da filosofia, apresente as relações entre a evolução das ideias e a evolução histórica, né, embora seja hoje quase um lugar comum, na verdade é uma expectativa totalmente utópica. E quando as pessoas falam disso como se fosse uma coisa óbvia, né, então, olha, aqui nós vamos apresentar um panorama, a evolução das ideias e relacioná-la com o panorama histórico, né, é sinal de que eles nunca tentaram fazer isso pessoalmente. Quer dizer, estão tomando algum material que encontraram em livros e simplesmente repassando, né? Eu acho que não há um único caso onde você possa mostrar uma relação óbvia e indiscutível entre uma ideia que um filósofo pensou e o panorama histórico, né? A coisa é... Veja, experimente fazer isso com você mesmo. Imagine uma crença, uma ideia que você tem e diga para você qual é a relação dela com o panorama social em torno. Você não consegue fazer isso nem com você mesmo, quanto mais quanto aos outros. No entanto, esses conceitos, essas figuras de linguagem, elas se propagam de tal maneira que a gente acaba achando que são exigências óbvias
e elas nos parecem óbvias precisamente porque nós jamais tentamos realizá-las. Na primeira tentativa você veria como a coisa é difícil, problemática e em última análise, impossível. Mas esta ideia de Hegel, vamos dizer, de um processo histórico que se manifesta sobretudo no reino das ideias, quer dizer, você tem em cima aqui um fio, uma continuidade, né, das ideias, e embaixo você tem outras linhas de continuidade cultural, religiosa, política, etc, etc. Nós podemos perguntar de onde saiu isso, de onde ele tirou isso, quer dizer, qual é a origem remota disso aí. Como que a ideia de um processo histórico surgiu na mente humana, né? Você vê, na realidade, nós estamos tão acostumados, isso até a expressão processo histórico aparece toda hora na nossa linguagem, que nos parece uma coisa óbvia e improblemática. No entanto, se você recuar um pouquinho no tempo histórico, um pouquinho, quer dizer, 2000 anos, né? Na escala total, isso é um pouquinho apenas, você verá que a quase totalidade dos povos, das nações, não teve a menor ideia de processo histórico. Nada, nada, nada. Por exemplo, das civilizações antigas, a única na qual você encontra alguns registros históricos, na qual você consegue, dos quais você consegue obter uma narrativa contínua, é a civilização chinesa. Porque nos palácios, a classe real mantinha ali um cronologista incumbido de anotar as coisas importantes que aconteciam para, né, os reis, e acrescentando ali outros dados sobre o estado da economia, sobre a sociedade, etc, etc. Então você tem registro suficiente, mas isso você não tem mais isso em civilização nenhuma. Quer dizer, a China é uma exceção. Nas outras civilizações você encontra registros muito fragmentários, ou então, às vezes, apenas a cronologia dos reis, né? O rei reinou de tal tempo até tal tempo, foi sucedido por fulano, e você não tem mais nada além disso, né? Quer dizer que a própria preocupação histórica é uma coisa muito tardia na história humana, né? Também nós podemos nos perguntar como essas civilizações antigas, Egito, Babilônia, China, elas se consideravam, de certo modo, o centro do mundo, ou a única parte interessante do mundo, né? E o resto aparecia como se fosse um círculo caótico em torno. Como eles poderiam ter ideia de uma história universal, se para eles o universo era apenas a sua própria civilização e o resto em volta era caos, né? Por exemplo, o Eric Wegener dá o exemplo da civilização mongol, onde eles consideravam que apenas o Império Mongol, e que existia apenas o Império Mongol, e todas as demais regiões do mundo eram assim, ou eram, vamos dizer, regiões que ainda não haviam sido ocupadas, ou eram regiões que se consideravam em estado de rebelião. Quer dizer, quem não estivesse submetido ao Império Mongol, né, ou era um bárbaro, ou era um rebelde. Então não havia outros impérios, não havia outros estados que fossem reconhecidos como legítimos. Então, dizemos, o mundo é um império mongol, e em volta do mundo existe o quê? Existe o caos, as trevas exteriores, né? Praticamente todas as civilizações antigas tinham alguma ideia desse tipo. Então, como poderiam ter chegado, se elevado à ideia de uma história universal? A história é a história daquele império e ponto final. Quer dizer, quem não entrou na história que se dane. Então, não tem importância, são apenas sombras em volta daquela zona iluminada, né? Quando você lê, por exemplo, a Bíblia, você vê ali a história de Israel. Então a história de Israel é a história significativa, quer dizer, é o povo que tem uma relação direta com Deus. E isto é a coisa mais importante que está acontecendo. E o resto, eu digo, é a história do Império Romano, né? É a história da Babilônia. Eu digo, não, só entra como, vamos dizer, um cenário longínquo dentro do qual está se desenvolvendo a história de Israel. Então a história de Israel passa a ser, para eles, a história da humanidade, né? Mas quando você vê o tamanho do povo judeu e o tamanho dos impérios onde se desenrolava a história deles, você vê que isso é uma coisa completamente desproporcional. Quer dizer, para nós também a história de Israel tem
uma importância grande por ser, vamos dizer, o início da história do cristianismo, e o cristianismo já alcança, então, vamos dizer, a civilização cristã alcança uma expansão mais universal, se espalha por toda parte. Mas a ideia, vamos dizer, desta continuidade interna de uma história, da história exclusiva de um povo, né, que se torna, então, a única narrativa que interessa, né, e o resto tudo se desfaz vamos dizer, em sombras e como se fossem realmente as sombras dos personagens que estão se movendo. Os personagens da história bíblica se movem, Abraão, Moisés, etc, etc. E em volta tem lá uns negócios do faraó, tem o Nimrod, tem outras pessoas que aparecem apenas como coadjuvantes da história, como personagens secundários, né? Você vê que já na Bíblia aparece uma certa ideia de continuidade e de uma coerência interna da história, né? Os profetas judeus contam a história do seu povo como se fosse um contínuo diálogo com Deus e um confronto com Deus, tá certo? Onde, às vezes, eles aceitam as instruções divinas e seguem e dá tudo certo, outras vezes eles se esquecem, eles se rebelam e daí se dão muito mal. Então você tem uma chave, né, da história judaica. Essa chave é o que é? É o mandamento divino. Quer dizer, o mandamento divino é o padrão pelo qual você vai explicar o que aconteceu. Né? Se você vê quando a história de Israel ali é um constante sobe e desce. Quer dizer, Israel tem momentos de triunfo e momentos de miséria, desgraça, sofrimento, né? Vamos dizer, num contraste às vezes extremo, mas esse contraste não é fortuito. Existe um princípio explicativo. Esse princípio explicativo é a própria ordem divina. Quer dizer, tudo que acontece, a totalidade do real, está submetida, vamos dizer, ao mandamento divino, e conforme você acerta o seu passo com o mandamento divino, ou você se afasta dele, então se seguem as consequências e se segue, então, onde é o conteúdo da sua história. Então, pela primeira vez ali, você tem a ideia de uma chave histórica. Mas note bem, não é a chave da história universal. É apenas a chave da história do povo de Israel, né? E os outros povos? É como se os outros povos não tivessem história. Eles entram apenas, eles são capítulos da história de Israel. Quer dizer, quando entra ali o faraó, você não sabe de onde saiu o faraó. Quer dizer, a história toda do Império Egípcio, que, vamos dizer, resultou no reinado daquele faraó, não interessa absolutamente, não interessa de onde saiu o faraó. Nós não sabemos também se a história do faraó estava, a história do Império Egípcio estava também submetida à mesma regra formadora de Israel. Se estivesse, nós devemos dizer, então, era uma espécie de uma regra inconsciente, porque os egípcios não tinham recebido a mensagem divina. Então eles não sabiam qual era a chave da sua própria história. Estou olhando desde o ponto de vista como veria um profeta judaico, né? Ou seja, nós judeus nós sabemos a chave e a coerência interna da nossa história, que é dada então pelo mandamento divino. Os outros também estão submetidos ao mandamento divino, mas eles não sabem. Então a história deles não faz sentido. Como não faz sentido, não pode ser contada. Então é como se somente os judeus tivessem uma história durante esse período. Somente eles tinham uma história, porque somente eles tinham consciência histórica. E tinham consciência histórica graças à ideia, quer dizer, de um princípio orientador, né, do fio da meada, que era justamente a ideia da revelação divina. Ou seja, Deus baixou ali os 10 mandamentos, então, conforme o povo se comporte desta ou daquela maneira, seguem-se as consequências são compreensíveis à luz, quer dizer, do princípio estruturador do conjunto. Pergunto eu, como foi que esta ideia, que aparece apenas dentro, né, da esfera judaica, como que ela se universaliza? Né? Como que surge a ideia de que a história da humanidade inteira pode ter um fio da meada? É isso? Essa ideia, evidentemente, ela só surge com o cristianismo. Porque com a revelação cristã, então, o que fica estabelecido é o seguinte: o princípio estruturante,
que dá, vamos dizer, o fio da meada, ele não foi anunciado somente a um povo em particular, mas, como diz, urbi et orbi, para a cidade e para o mundo. Quer dizer, a mensagem cristã é para todos. Tá certo? Então, em princípio, saibam ou não, os demais povos também estão submetidos, vamos dizer, à mesma regra, e, portanto, a história deles deve ter uma coerência, né, por trás de todas as modificações, de todos os percalços, exatamente como a história dos cristãos tem. Apenas este, vamos dizer, este fio da meada, que no caso cristão deve aparecer de uma maneira bastante evidente, no sentido, por exemplo, de que, quando os cristãos perderam a primeira cruzada, São Bernardo disse que aquilo era um escândalo tão grande, tão grande, tão grande, era uma coisa tão incompreensível, a sentença que Deus baixou sobre nós é tão incompreensível que o simples fato de um sujeito não se escandalizar com ela basta para fazer dele um santo. O que ele está querendo dizer? Que a história tem um sentido. Não é isso? E que, naquele momento, o sentido apareceu obscurecido por um fenômeno estranho. Teoricamente, os cristãos deveriam vencer a primeira cruzada, porque eles estavam obedecendo à voz de Deus. Se, apesar de obedecer, eles foram derrotados, então é porque Deus tem algum motivo secreto para fazer isso, e isso escapa da nossa compreensão, mas isto não desmente a existência de um fio da meada e de uma racionalidade da história. Apenas, vamos dizer, é a racionalidade divina e nós não estamos conseguindo captá-la neste momento. E quanto à história dos outros povos? Bom, elas também estavam regidas pelo mesmo princípio, só que de uma maneira inconsciente. Então, outros povos, sem terem recebido a mensagem cristã, eles podiam se aproximar dela ou se afastar dela, sem nem mesmo saber que ela existia. Né? Então, existe aquele negócio da anima naturaliter cristiana, quer dizer, uma alma que é naturalmente cristã. Né? Então, essa expressão, salvo engano, Santo Agostinho aplicou a Platão. Platão, é claro que não conhecia a revelação cristã, porque veio 400 anos depois. Mas, naturalmente, ele tendia naquela direção. Então, esse princípio pode ser aplicado, vamos dizer, à história de vários povos. Os povos não tinham recebido a mensagem cristã, mas podiam estar agindo de uma maneira que fosse, pelo menos, parcialmente harmônica com ela, ou que fosse parcialmente antagônica a ela. E isto seria, então, a chave explicadora do seu destino. Então, a ideia de que toda a história humana pode ser remetida a um conjunto de princípios explicativos, ela surge daí. É evidentemente uma perspectiva que a gente diz escatológica. Escato não é aquilo que se refere, vamos dizer, ao fim do mundo. Quer dizer, as últimas coisas que vão acontecer. Sem a perspectiva das últimas coisas, não é possível ter a ideia, vamos dizer, de um percurso racionalmente compreensível da história. Porque se a história está em aberto, se nós não sabemos onde ela vai terminar, né, nem quando ela vai terminar, então, evidentemente, o percurso histórico não chega a adquirir uma forma. Se está em aberto, ele não tem forma. Não é isso? Se você não sabe, por exemplo, a história vai continuar por mais 10 anos, ou por mais 10 bilhões de anos, ou por mais 10 trilhões de anos. Você vê que nessas condições é absolutamente impossível você tentar traçar uma figura do percurso histórico. A figura do processo, o processo histórico é impensável. Aí existe apenas a história, quer dizer, a sucessão dos acontecimentos, ou mais ainda, vamos dizer, uma coexistência de linhas de sucessão, né, umas articuladas com as outras totalmente desarticuladas e separadas. Isso você tem o acontecer apenas em toda a sua variedade inabarcável, irredutível a uma figura racionalmente compreensível. Né? Então, é a ideia do escato, né? A ideia do fim do mundo que permite pela primeira vez conceber a história do mundo como um percurso identificável. Tá certo? Mais ainda, a forma desse percurso não podia ser alterada pela duração do processo. Quer dizer, não importa se o Apocalipse virá amanhã ou daqui 10 bilhões de anos. Por quê? Porque nós já sabemos o que será o Apocalipse. Né? Então, nós sabemos que
No Apocalipse, o tempo é absorvido dentro da eternidade e tudo aquilo que aconteceu em sucessão aparece de maneira simultânea, como se fosse num quadro. Então, todas as relações, vamos dizer, de causa e efeito que o tempo encobriu e que o esquecimento encobriu aparecem, né, novamente de maneira clara. Por exemplo, vamos fazer uma imagem disso no plano individual. Quer dizer, as suas ações que desencadearam consequências sobre a sua própria vida, sobre a vida de terceiros. Tente imaginar, faça para você mesmo essa pergunta, quer dizer, em que as minhas ações desencadearam consequências na vida de outras pessoas? Você vê que isso é inabarcável. Não é isso? Então, às vezes chega uma pessoa para mim e fala, pô, tal dia assim você falou uma coisa que para mim foi decisiva, mudou minha vida, mas eu nem me lembro de ter falado aquilo. Né? Ser no sentido bom, ser no sentido mal. E a coisa desencadeou consequências que escapam totalmente da minha percepção. Ou seja, o esquecimento vai apagando a unidade da sua história. Né? Quando o tempo é reabsorvido na eternidade, todas estas conexões que o tempo e o esquecimento apagaram aparecem de novo, porque da eternidade nada se perde. Isso quer dizer, tudo o que sucede no tempo, por mais fugaz e transitório que seja, tudo que acontece não desacontece. Ou seja, o acontecimento não pode ser reabsorvido no nada, não pode voltar a ser um nada. Desde que a coisa entrou na esfera do ser, ela está ali eternamente. Ela não aparece por quê? Porque o tempo é uma contínua destruição de si mesmo. O tempo vai passando e ele vai apagando a si mesmo. Né? Mas na esfera da eternidade, tudo aquilo está lá gravado para sempre. Então, o Apocalipse é isso. É quando o tempo terrestre acaba e o conjunto, vamos dizer, das conexões, das causas e consequências aparece tudo de uma vez e se torna visível para todos os seres humanos. Né? Então, se a figura do fim dos tempos é esta, então pouco importa que a história dure um pouco mais ou um pouco menos. Por quê? Porque a duração total da história é um nada em face da eternidade. E pouco importa a história durar mais 10 anos, mais 20 anos, mais 100 anos ou mais 100 trilhões de anos. Somando tudo isso, eu digo, bom, é um nada em face da eternidade e tanto faz que na eternidade estejam gravados as conexões todas de 10 mil anos ou de 10 milhões de anos. A diferença é relativamente pouca, se você sabe, sempre comparando, vamos dizer, o finito com o infinito. Então, dentro desta ideia de uma passagem do tempo para a eternidade, então, a concepção, vamos dizer, de um percurso histórico se tornava pensável, pouco importante a duração do percurso. Não é isso? Ou seja, aconteça o que acontecer, vai terminar assim. O tempo cessará e tudo se transportará para a eternidade e tudo que estava oculto aparecerá. Tudo que foi esquecido será relembrado. Tudo aquilo que era incompreensível se tornará compreensível. Tudo aquilo que foi perdido está reconquistado. E assim por diante. Né? Então, note bem que isso aí permitia formar uma ideia da história humana como unidade, sem prejulgar qual é o curso exato que as coisas vão tomar aqui. Tá certo? Porque o fato de você saber como tudo vai terminar, bom, você não sabe como que você vai chegar nesse término. Ou seja, esta concepção que aparece, então, com a revelação cristã, ela torna pensável a figura do processo histórico, mas apenas como um símbolo. Não como um conceito científico, evidentemente. Né? Quer dizer, você tem uma ideia de que no fim das contas a história será um processo fechado, pouco importando a imensidão humanamente inabarcável dos fatos que a compõem. Ela tem uma forma e ela tem um fecho, por assim dizer. Tá certo? Mas, se isso permitia
que essa ideia se tornasse pensável, ela só era pensável mais ou menos como um negócio de uma assíntota, quer dizer, é uma curva que vai se aproximando de uma outra reta, aproximando, mas quando ela vai aproximando, ela vai virando um pouquinho mais, então você nunca sabe quando vai emendar e se vai emendar um dia. Quer dizer, quanto mais perto chega, mais se desvia. Então, esta figura, vamos dizer por assim dizer, esta figura hiperbólica, né, da totalidade do processo histórico, tal como ela aparece no pensamento cristão, ela é de maneira muito consciente apenas uma imagem ou um símbolo. Ou seja, nós conseguimos conceber a história humana como uma totalidade fechada, que tem uma forma, mas nós não sabemos precisamente qual é essa forma e jamais saberemos, né?